veio muito a ilustração, né, o olho do dono que engorda o boi. E eu acho que a partir do momento que a empresa vai evoluindo e vai crescendo, o olho do dono engorda o boi de uma outra forma. Às vezes você não precisa olhar para aquele boi ali direto, vai olhar para o pasto, ver a qualidade, olhar para outros horizontes para ver como que aquele seu bem consegue evoluir e avançar. E outro ponto que também surgiu nessa conversa é a importância de um time, equipe, né. Então, olhar para essa estrutura, saber que o seu negócio cresce a partir do momento que você traz especialistas, que você traz um time que consegue te amparar nisso, né. E enquanto empresário, tem essa segurança, né, "Não, essa pessoa vai cuidar disso para mim e eu vou estar olhando para alguma outra frente". E aqui eu quero trazer um ponto que é esse profissional de marketing, o CMO, né. Nesse mundo, e o Nino até tem um livro publicado, sobre isso, Mais Marketing, Menos Guru, em um mundo onde todo mundo assiste uma masterclass curtinha ali e se considera um profissional de marketing, qual é o peso e qual é o papel desse CMO hoje em dia? Como ele consegue ajudar o empresário a prosperar, consegue ter uma atuação para não, a minha responsabilidade social nessa empresa é isso. Como que vocês enxergam, né, o Nino em contato com a formação de vários CMOs também, e a Júlia também expandindo os seus negócios cada vez mais, esse papel, esse profissional, como que ele transita nesse meio agora? Eu sinto bem na pele a necessidade de ter, de fato, cada vez mais, não só dentro da minha empresa de varejo, mas também na minha B2B de tecnologia, que é essa cadeira com esse olhar que passa o pente fino. Hum, Eu acho que o olhar que passa o pente fino, que é o olhar que consegue ter uma visão mais ampla do processo. hum, Que é super importante a gente ter os nossos especialistas, incríveis inclusive, que é quem na verdade na maioria das vezes está segurando no chifre do boi, que é quem está fazendo muita coisa acontecer, que está passando no detalhe, mas quando a gente olha para um pouquinho mais acima, eu vejo sempre essa pessoa com um olhar mais adiante, que essa pessoa tem uma possibilidade um pouquinho maior de olhar para dentro, ter uma compreensão do negócio como um todo, que é onde eu sinto muita dificuldade às vezes em alguns profissionais, que são profissionais muito bons, especificamente naquilo que foram uhum, treinados para tal. uhum, Mas eu acredito que o mercado valoriza muito, obviamente, esse profissional muito capacitado para a sua área, mas que tem uma capacidade de compreensão da realidade do negócio, do hum, cenário atual. Qual que é o movimento financeiro da empresa nesse momento? hum, Qual que é o próximo passo de processos que está aqui dentro? Às vezes, a gente tem que entender que as rotas elas precisam estar andando ali, ó, juntas. Às vezes a gente tem que priorizar o progresso para depois ter a ordem, às vezes a hum, gente tem que consertar o avião em pleno voo. hum, E o marketing muitas vezes é o quem encabeça esse processo de vamos avançar, depois a gente organiza a casa, isso é hum, ótimo, eu vivencio isso em muitos momentos. Mas esse profissional que está na frente, que assina, que deixa o legado ali dentro de construção de marketing, ele precisa ter essa sensibilidade de olhar para entender, tá tudo bem agora mesmo a gente está em rotas diferentes ou em velocidades diferentes hum, em relação aos outros momentos da empresa? E ao mercado? Em que pé que a gente está? Qual que é o meu olhar, a minha responsabilidade? Porque o CMO, ele é a cola que junta todas essas pontas, que junta a necessidade do time, a velocidade que o time precisa ter ali, a cadência do processo, mas ele também tem que olhar para um olhar de paixão, de amor pelo negócio. Se o cara não tem paixão e amor pelo negócio, por quem construiu aquilo dali, se for numa realidade menor ou hum, se for numa realidade maior, o que de fato é o que está querendo vender e construir como legado, como projeto, eu acho difícil conseguir trabalhar com muita uhum, verdade, com muito afinco. hum, A nossa área, eu vejo que ela é muito uma área de inspiração, mas ela é muito transpiração. uhum, Absurdo, assim. Eu acho que exige muita técnica, hum. exige muita dedicação, muito zelo no processo. Então, a gente a gente tem que estar conectada, aí eu me coloco nas 2 pontas, né, como profissional de marketing, como relações públicas, mas também quem está na ponta como empresário, a gente tem que conseguir encontrar esses universos, assim, se conectando, e esse é um profissional extremamente valioso. Eu acho que tem umas duas coisas que funcionam bem aí, né, cara? A Júlia está muito certa quando ela entende que um profissional mais qualificado de marketing, para ser, por exemplo, um braço direito de uma empresária, ou
para ser alguém que faz a diferença dentro de uma organização maior, né, como um membro ali que está na liderança, né, faz parte de um grupo de liderança da organização e tal, ele tem que ser um profissional de marketing estratégico, tá? E isso não é o comum de se aprender e de se ensinar no mercado, né? Como também a Júlia observou, o mais comum é o pessoal ser bom em rede social, em SEO, em Google, em agora IA, né? E aí essa visão mais holística, mais integrada, mais sistêmica e estratégica, para ter esse olhar que a Júlia, como empresária, sente falta de ter ali um parceiro, uma parceira, eu acho que faz bastante sentido. Então tem um lado, tem essa formação deficitária do pessoal de marketing. Geral, não são formados para serem estrategistas. Também é verdade, entretanto, que como o marketing ele tem um histórico nas organizações de ser uma área que gasta muito e que não traz retorno financeiro, ele costuma não ter uma confiança do presidente, do dono, de outros diretores e tal. Então, é uma área, bem como outras também, a RH também tem esse problema de imagem, né? Então, é uma área que tem essa questão. Então, o outro lado, o empresário, ou o board, ou o dono, também tem que entender o seguinte, bom, se eu estou trazendo alguém de marketing que vai olhar para essa área, eu vou ouvir, né? Meu papel é aqui ouvir o especialista. Se eu acho que ele não fala nenhuma coisa correta, eu vou trazer outro, mas eu tenho que ter alguém para poder... Então, também tem que ter esse lado do empresário. É uma coisa dos dois lados, tem que trabalhar mais em conjunto. Entretanto, eu acho que numa visão assim mais romântica, platônica, quase que no mundo ideal, assim, utópico, as melhores organizações em marketing, elas nem deveriam ter departamento de marketing, né? No sentido de que tá todo mundo da empresa, diferentes níveis e departamentos, tão consciente dessa importância de, em primeiro lugar, tudo ser feito em prol do cliente, né? Um olho no cliente, outro olho na concorrência, né? Então, essa consciência de que eu estou trabalhando aqui numa planilha financeira, né, por conta que tem um cliente lá do outro lado da linha, né? Então, essa concepção do que o marketing é para a organização, se a organização fosse muito evoluída em marketing, ela não precisava ter um departamento, porque todo mundo já ia trabalhar em prol do cliente, então as rotinas operacionais internas iam servir apenas para entregar melhores resultados e melhor valor ao cliente, sacou? Que na verdade também não acontece no mundo real, mas teoricamente deveria ser assim, né? Tipo, no mundo ideal, você, numa organização, como o da Júlia, que merece uma organização que é de menor porte, né? Não é uma coisa gigantesca. Ela tem uma cabeça muito consciente da importância do marketing, uma cabeça muito estratégica. É possível que a galera se contamine, né? Então, mesmo lá a pessoa que está lá no balcão da loja, lá vendendo, ela tem essa percepção que isso vai vir dentro da cultura, do DNA da empresa. Isso é uma evolução, né? Então, na verdade, um cara de marketing, ele deveria ser também um agitador nesse sentido. Ele deveria ser alguém que a parte do trabalho dele é fazer com que todo mundo tenha tanto marketing introjetado na cabeça que ele fica irrelevante, né? O papel dele.